Boa tarde, galerinha, tudo bom? Boa tarde a todos. Vamos iniciar então a nossa máquina virtual. Queria inicialmente aí estar nos apresentamos. Somos um grupo composto por 5 pessoas que cursam engenharia mecatrônica, certo? Estudamos na FIAP e estamos no 5º ano de mecatrônica. O grupo é composto pelo Kaique Nonato, por mim, Rafael Bruno, pela Carolina Almeida, Guilherme Barbosa e Gustavo Pousada. A ANAC é responsável pelo professor João Men, caracterizada pela criação da máquina virtual, a matéria de Cloud Computer. Sendo assim, vamos iniciar. O vídeo será caracterizado em 2 partes. Ela inicialmente será responsável por toda a descrição, apresentação dos softwares necessários, caminhos e downloads para a gente estar fazendo a nossa máquina. Sendo assim, iremos apresentar aqui os softwares necessários para a gente fazer a criação da nossa máquina. Inicialmente, como software base para a gente fazer a criação da nossa máquina, além de fazer o acompanhamento, a inicialização de toda a máquina que nós iremos desenvolver, independente do sistema operacional, será o VirtualBox. O link vai deixar todos os links utilizados para os softwares necessários estarão aqui na descrição do vídeo, beleza? Sendo assim, aqui o VirtualBox, a gente vai fazer o download. Eu já tenho ele aqui na minha máquina instalado, então não vou repercutir novamente, tá? Bem simplesinho, aqui tá o site da página oficial, então tem toda a característica e além, como base para qualquer fase de desenvolvedor que você tiver, tanto criando sua máquina ou iniciando aqui com o VirtualBox, dá uma olhadinha aqui ó, no assunto, nas características do VirtualBox, o que a comunidade contribui, etc. Belezinha? O outro software necessário nós iremos utilizar na etapa futura dessa ANAC será a parte de fazer a transferência dos arquivos. Como apresentado em nossas aulas, existem vários softwares que fazem esse tipo de funcionalidade, mas nós escolhemos utilizar o WinSCP. Foi o que nós utilizamos em aula, já temos confiabilidade e existem concorrentes, fiquem à vontade de escolher. O link também vai estar na descrição de vocês. Belezinha? Como último arquivo necessário, o arquivo de extensão .iso para a gente finalizar a nossa criação da nossa máquina. O arquivo de extensão .iso ele consiste basicamente no sistema operacional que você vai utilizar. No mundo Linux existe vários, assim como apresentados em aula para nós. Existe .iso do sistema operacional Windows e do macOS. Fica a critério de vocês, usuário, o processo apresentado com o nosso .iso escolhido será repetido com qualquer outra forma de extensão ou sistema operacional. Belezinha? Então aqui a gente já tem disponibilizado o arquivo no nosso Drive. Vamos deixar para vocês aí na descrição do vídeo para facilitar também. Mas existem sites e softwares que auxiliam e já dão caminhos bem específicos. Há também .iso disponibilizado na internet, mas aí a gente tem que ficar bastante atento de onde que a gente está extraindo as nossas fontes. Belezinha? Vou partir para o último passo aqui para a gente começar toda a instalação da nossa máquina e posteriormente a gente já conseguir visualizar o rostinho dela. Após o download de todos os softwares, eu peço que vocês deixem numa pastinha de fácil acesso para conseguirmos fazer o controle de toda a nossa instalação de fácil acesso. Então a gente inicia o Oracle VirtualBox, tá? Ele vai abrir uma tela em branco para vocês. Aqui para mim ele apresentou essa máquina, pois eu já tenho ela desenvolvida. E sem mais delongas, vamos lá criar uma nova máquina. Clicamos em novo, vamos dar um nome para a nossa máquina virtual. Certo, aqui iremos colocar a extensão da mesma, certo? Como ela vai estar lá na nossa máquina corretamente. Aqui a estrutura da máquina, ela vai ser do tipo Linux, poder escolher uma máquina virtual Windows ou macOS, etc. Versão, a gente dá um next aqui a memória RAM, a gente vai escolher o tamanho da mesma. Como eu já tenho um criado, vou colocar no mínimo só para demonstrar a instalação. Vale relembrar aqui o conceito da gente sempre utilizar
o mínimo de recurso possível para aquela aplicação, ou seja, aquilo que for necessário para nós, sem inventar muito, sem sobrecarregar. Isso é basicamente o conceito do Cloud Computing, né? Enfim, vou colocar aqui memória RAM mínima. Aqui a gente seleciona o disco rígido, ele sempre dá um padrão e esses dados posteriormente podem ser alterados devido à demanda ou não. Então aqui a gente coloca criar um novo disco rígido, certo? Como a gente está trabalhando somente com VirtualBox, a gente pode deixar no VDI, correto? Aqui a gente permanece como dinamicamente alocado. Aqui é a nosso disco lá perfeito. Eu vou reduzir ele mesmo assim, deixar no mínimo para a gente ter uma criação. A máquina foi criada aqui, perfeito. Ela já está aqui e agora nós conseguimos observar as configurações dela. Aqui as configurações estabelecidas. Conforme eu falei, se a gente quiser fazer qualquer alteração, é possível. A gente vai alterar inicialmente aqui para vocês o armazenamento e vamos incluir aquele ponto ISO. Se tiver armazenamento, controlador IDE, a gente adiciona aqui mais um disco óptico e a gente inclui lá. Vocês vão ter que vir acrescentar aqui, perfeito. E lá no onde está o arquivo, você abre, escolhe e ele já está aqui. Perfeito, pessoal. Você dá um OK e vai dar uma mensagenzinha, o disco já está lá, ó. Tá vendo? A imagem. Então a gente já está com a nossa imagem Linux, a máquina Linux aqui com a imagem dela disponível, perfeito? Sendo assim, agora a gente abre aqui as configurações, que a gente vai nas configurações gerais avançado e habilita aqui algumas configurações que serão futuramente aproveitadas nesse vídeo de instalação. Sistemas, aqui tem a nossa placa-mãe, a gente vai no tipo de processamento aqui, ó. A gente pode escolher os processamentos, perfeito, vou deixar só um somente, perfeito. Depois temos aqui a parte de imagem, né, renderizar a imagem lá, certo? Ele sempre estipula um padrão, te dá uma sugestão. Como eu não vou finalizar a máquina, vou fazer uma instalação dela completa, eu vou colocar aqui, mas você preenche os requisitos conforme achar melhor necessário, tá bom, pessoal? Posteriormente, armazenamento já mexemos, o áudio não é necessário, vamos em redes. A rede está NRT, perfeito, a gente permanece, mas futuramente também iremos alterá-la, correto? Aqui nós vamos dar um OK e a máquina já está totalmente disponível para nós iniciarmos a mesma. Vamos dar um start lá e é isso, pessoal. Vamos aguardar a inicialização da mesma para prosseguirmos. Ela está iniciando a nossa máquina aí. Vamos aguardar. Conseguimos dar os logs de instalação. Eles deram aquela famoso CMD. Ele começou a dar os starts e todos mostrando os devices que estavam sendo instalados. Aqui eu já adiantei o vídeo para o nosso resumo de instalação, para a gente ganhar um pequeno tempo aí, a gente poder ser mais evolutivo na explicação. Então inicialmente escolhemos a nossa linguagem, a gente dá um continuar, escolhe o português de qual nacionalidade é, se é português de Portugal, e aqui está um resumo da nossa instalação. A gente aguarda um pouquinho para ele carregar todo o suporte e depois nós conseguimos fazer as alterações necessárias. Sendo assim, nós iremos iniciar com a seleção do software. Aqui está o fuso horário, então aqui se a gente quiser alterar o horário da nossa máquina, a região que ela está, o teclado se a gente quiser trocar para português de Portugal, etc. E assim como o suporte. Inicialmente a parte mais importante aqui vai ser a seleção de softwares. O que é essa seleção de software? Ela é basicamente aquilo que já vai vir pré-programado na nossa máquina, perfeito? Aqui nós iremos escolher as extensões. A gente vai em Insert UFG, vamos selecionar aqui os responsáveis. Então aqui vamos colocar o hardware, plataforma Java. Vamos olhar aqui. Aqui poderia selecionar o banco de dados MariaDB, a sua escolha.
PostgreSQL, que é bem parecido, similar também ao banco de dados, mas vamos colocar aqui um Perform Towns, certo? Desempenho ali da nossa máquina, ferramentas de dispositivo e vamos colocar um sistema administrativo aí. Após tudo isso a gente clica em finalizado, ele vai dar uma carregada e agora nós podemos partir com maior clareza e tranquilidade para nosso direcionamento de onde que vai estar o nosso destino de instalação. A gente seleciona ali, certo, o destino de instalação responsável para a gente armazenar a nossa máquina. Perfeito. Após conseguirmos, nós vamos lá habilitar a rede, clica lá na sua rede, habilita ela lá e dá um finalizado. Aqui você pode trocar o localhost, eu vou deixar localhost Linux, a gente aplica, a gente finaliza. Agora vamos aqui para a segurança da rede, perfeito. Nós iremos atrás do perfil aqui, ó, ele mesmo, OSPDraft, e a gente clica aqui finalizado. Como eu não finalizei todos os processos aqui da máquina, já vai ter habilitado aqui o botão de iniciar a instalação aqui para vocês após todos esses passos. Você vai clicar perfeitamente nesse botão, correto, e vai começar a instalação. Após o início da instalação, vai habilitar na parte inferior a partir de você criar o seu usuário, o seu perfil, correto? Lá você vai acrescentar o nome do usuário e a senha do mesmo. Coloque como senha padrão uma senha que você não esqueça, bem fácil, simples, para a gente conseguir ativar nessa próxima etapa de inicialização. A instalação demora por volta de uns 30 minutos, tá? Mas após a instalação você vai consumir o tempo ali criando o seu usuário. Você pode ficar tranquilo. Finalizou a instalação, no canto aqui inferior onde a gente clicou para instalar, vai solicitar o reiniciar da máquina. Vou voltar desse ponto, viu pessoal? Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda uma dúvida aqui no nosso e-mail para podermos auxiliar. Mas não terá nenhum problema, só seguir o passo bem tranquilo e até daqui a pouco. Após finalizarmos a instalação, clicarmos em reiniciar e o que eu esqueci de mencionar, que é muito importante, efetuar o aceite das requisições e normas ali da ferramenta. A gente vai conseguir abrir aqui nessa tela. Você pode acessar perfeitamente com o seu usuário que você criou ou com o acesso root. Esse acesso é o acesso mestre, né, da ferramenta, que é a confirmação de login. E a gente vai iniciar a nossa máquina virtual. Ela vai vir bem cruzinha, a minha ela já está programada e incluída a imagem, algumas configurações, mas isso será uma próxima etapa desse nosso vídeo de instalação da máquina virtual. Perfeito pessoal, vou aguardar a inicialização aqui, está demorando um pouquinho, só para apresentar como que é o primeiro hello ali da nossa máquina virtual Oracle Linux. Olha lá, ela iniciou, tá abrindo lá, perfeito. Belezinha, então é isso pessoal. Certo, agora que você já instalou sua máquina virtual, ela já está utilizável em muitos aspectos, mas em alguns ele ainda tem um pouco de dificuldade, alguns empecilhos, né? Primeiro, se você está aqui com o seu cursor navegando pela máquina virtual, você não consegue sair dele, né? Não consegue voltar para sua máquina local. Tem que usar o comando. No meu caso aqui é o Ctrl e o Alt GR. E para voltar eu teria que clicar aqui novamente na máquina virtual. Também tem um problema de que não importa o tamanho da janela da máquina virtual, a tela útil, né, vai sempre se manter do mesmo tamanho, mesmo que ela seja muito pequena ou muito grande. E por último, um problema bem mais grave é que a internet dela não estará funcionando. Abrindo aqui o Firefox, nessa máquina é a primeira vez que a gente abre, então deve demorar um pouquinho mais. Ok, certo, ele já está tentando encontrar aqui coisa no site do Oracle e não conseguiu acessar. Vamos resolver esses problemas já agora. Bom, já aqui na nossa janela do VirtualBox, a gente já consegue solucionar alguns problemas. Primeiramente, clicando aqui na nossa máquina virtual que vamos estar utilizando,
clicando em configurações, selecionando aqui avançado. Escolha primeiramente que a forma de transferência de arquivo seja bidirecional. Vai ser importante quando a gente estiver movendo o arquivo da máquina local para a máquina virtual. A gente vai fazer de duas formas, mas uma delas, a mais simples, é importante que esteja dessa forma. E para solucionar o problema de rede, bom, só você vir aqui de novo na configuração, ir em rede. Por padrão vai estar conectado a NAT. Você vai selecionar placa e modo bridge. E vai selecionar qual é o seu adaptador Wi-Fi. No meu caso, esse Intel aqui funcionou bem. Certo, vou dar um OK. Mas não é só isso que a gente quer solucionar. Também queremos fazer que a máquina fique mais utilizável, né? Bom, uma das formas é você acessando aqui o site da VirtualBox. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E baixando o Expansion Pack. Ele vai facilitar bastante a utilização da plataforma. É só você clicar aqui, ó, acessou essa página, só esse link. Vai clicar aqui em All Supported Platforms. Ele vai baixar o arquivo, né? Bem rapidinho. Você vem aqui na sua VirtualBox, clique em Ferramentas ou Tools, se tiver em inglês, Preferências, Extensões e vai clicar aqui nesse quadradinho no canto, que tem um mais verde no meio, no cantinho. Acrescentar um novo pacote. Você vai selecionar qual pacote desejado, no caso aqui são todos iguais. Certo? Vai instalar. Vai pedir que você leia toda a licença dessa expansão do VirtualBox. Vai descer até o final da tela e vai clicar em Eu concordo. Certo? Vai permitir aqui. Vai instalar e já instalou. Esse Expansion Pack, além de facilitar esse uso, essa usabilidade, né, da máquina virtual, também vai permitir algumas coisas de conexão. Mais coisas de praticidade, assim, como por exemplo o USB 2.0. Por padrão ele só tem o 1.0, né? Feito isso, a gente vai reiniciar a nossa máquina virtual, só que a gente não vai fazer o login dela pelo usuário normal, a gente vai fazer pelo usuário root. Bom, iniciando ela aqui, vou dar um Enter, clicar aqui novamente, dar um Enter, só para começar a iniciar normalmente, certo? E agora a gente já está de volta aqui na máquina virtual e na seção de logins, né? A gente vai acessar aqui em não está listado, né? Vamos selecionar o usuário root. Vou escrever aqui o nome do usuário como root. Eu vou incluir a senha que eu incluí anteriormente. Certo, ele vai fazer o login. Como nessa máquina virtual é a primeira vez que eu vou estar entrando no usuário root, vai fazer aquela telinha de configuração inicial, né? De algumas explicações. Vou poder só pular ela mesmo. Volto assim que sair dessas telas. De volta aqui, a gente vai retirar o cursor da máquina virtual novamente. Aqui na janela mesmo, vou clicar em dispositivos, inserir imagem de CD, já vai estar selecionado aquele lá da expansão, né? Vou clicar novamente aqui para acessar a máquina virtual, vou clicar em executar. Aqui ele vai fazer todo esse processo automaticamente. Enquanto ele instala, né? Vamos já verificar a nossa internet. Vou ir aqui em aplicativos, Firefox. Primeira vez que ele está entrando nesse novo usuário, então talvez leve um tempinho. Perceba que já está carregando e ele já está conseguindo acessar o site da Oracle e o do próprio Firefox corretamente. Está de teste aqui. Vou acessar a página do Google. E funcionando corretamente. Só fechar aqui a janela do Firefox. Ok, pode fechar todas as abas. Verificar aqui como é que está a arte da instalação desses add-ons. Já volto assim que encerrar, certo? Aqui já encerrou. Você sabe que encerrou porque vai ter esse press return to close this window. E verificando aqui, você consegue ver que não tem nenhuma mensagem de erro, né? Ele mostra aqui qual foi o módulo que foi construído aqui. Certo? Vou apertar Enter. Perceba que você já consegue tirar o mouse aqui da janela sem muito problema. O único problema é que ele ainda não vai estar redimensionando de acordo com o tamanho de fato da janela, né? Então a gente vai reiniciar aqui a nossa máquina. Para fazer isso, você vai clicar aqui nesse cantinho, né? Já deve ter feito algumas vezes. Vai clicar no símbolo de desligar, selecionar a opção de reiniciar e aí só aguardar para chegar na área de login. Estamos aqui no nosso login. Vou logar no usuário normal mesmo, não no root. Vou colocar minha senha e ele vai fazer já o login. Esse ícone aqui é desse pacote de extensão. Não vai ser necessário, eu posso clicar com o botão direito em cima dele e em ejetar. Vou aproveitar aqui da facilidade que é tirar o mouse da tela agora. Vou tentar redimensionar a janela.
Aqui já tá fazendo bem melhor. Ainda é um pouco engasgadinho essa parte mesmo, dependendo do tamanho que você coloca, fica num buizinho, mas se reiniciona de novo ele funciona. Tá maximizar totalmente a tela aqui, beleza, legal. Só de teste mesmo, vou reduzir o mínimo. O mínimo ele já não chega. Em tela cheia ele ficou legal. Com mais facilidade ainda, né, seria colocar aqui alguns ícones, alguns atalhos na área de trabalho, né? Vamos fazer aqui, é só clicar em aplicativos, escolher quais você vai querer, clicar e arrastar. Então vamos fazer com alguns aqui. Por exemplo, Firefox é muito útil. Eu vou clicar, arrastar aqui para a área de trabalho e tá aí. Outro. Eu tenho mais alguns aqui, por exemplo, de sistema, que vai ser muito importante. Tem o terminal, a gente vai usar logo mais, e monitor de sistema. Então eu consigo acessar esse aplicativo diretamente daqui, reduzindo o tamanho mais aprazível aqui, porque a gente vai fazer a transferência de arquivo da máquina local para a máquina virtual. Como a gente deixou lá nas configurações, posso até conferir novamente, que a área de transferência seria bidirecional, ou seja, tanto da minha máquina para a máquina virtual e da máquina virtual para a minha máquina. Ela tem algumas outras configurações, né, como desabilitar, deixar do host para o convidado apenas, a máquina não retorna nada, né, ou apenas da máquina virtual para o host, só de lá para cá. Bidirecional já é uma facilidade boa, no nosso caso aqui não teria problema manter. E uma utilidade é que eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um arquivo qualquer e jogar aqui na minha área de trabalho, por exemplo, ou até dentro dos meus arquivos, né? Tem aqui pasta pessoal, acessar aqui imagens e colocar aqui a imagem do espaço, certo? Mas existe também uma forma mais técnica, né, que seria mais feita industrialmente, que não utilizaria essa forma aqui, que já é um pouco até arriscada, né? Bom, vou só deletar meu arquivo aqui, cliquei em cima dele e apertei o botão de deletar, mesmo para essa imagem aqui, só para não ficar sujeira. E agora vamos fazer a transferência de arquivos entre a máquina local e a virtual utilizando o programa WinSCP. E para baixar o programa WinSCP eu tenho que acessar o site dele. A gente vai deixar o link na descrição. Ele já vai ter aqui logo de cara algumas opções, né, na parte de downloads dele. Vou ter esse download, o SCP. Ele já está para Windows mesmo, então só vou clicar em baixar. Aguardar ele iniciar aqui para baixar o arquivo. Vou clicar aqui no executável, executar, instalar para todos os usuários, recomendado. Nessa parte de instalação é bem padrão dele mesmo. Aceitar o termo de uso, fazer a instalação típica. Vou manter o estilo padrão dele, não é tão importante, mas esse commander já estou mais acostumado. E clicar depois em instalar. Certo? Não vou querer abrir a página da web para iniciantes, vou só executar o WinSCP. Assim que ele inicia, ele vai te pedir 3 informações, 4 na verdade, mas uma já vem em padrão. Até 5, né? Pensando aqui no protocolo de arquivo. O SFTP, Safe File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo seguro, já é por padrão e também já é um dos melhores. Bom, a única informação restante vai ser o host, que é o IP da máquina virtual, o usuário, que é o usuário da máquina virtual, que a gente já sabe, e a senha, que a gente também já sabe. O que a gente não sabe é o host. Vamos lá verificar. Como que eu posso verificar essa parte? Eu clico aqui no terminal e pesquiso hostname, dou 2 hífens, all IP addresses. Ele vai dar uma série de IPs aqui. Eu sei já que esse primeiro funciona melhor. Eu vou pegar ele aqui, né? Esse número. Então eu vou aumentar um pouco mais para cá. E vou passar aqui para nossa máquina, certo? O usuário, eu só chamei de usuário mesmo, nessa máquina. E a senha, grande senha complexa, senha 123. E vou fazer o login, certo? Ele vai dizer aqui sobre a questão de risco, né? Sobre o cachê nesse caso. Posso só permitir. Ele vai tentar fazer a conexão. Retorno assim que ela encerrar. Bom, aqui ele vai avisar sobre os riscos, né? Se é uma coisa de autorizar o acesso. Ok, nesse caso posso continuar. E ele fez a conexão. Perceba que do lado esquerdo eu tenho a minha máquina local, até alguns jogos aí. E do lado direito tem a minha máquina virtual, com as pastas aqui. Então eu posso, por exemplo, navegar aqui pela minha máquina local. Eu vou até desktop, que é onde estava aquela imagem que eu estava querendo transferir. Espaço, né? E aqui eu já vou colocar imagens mesmo, essa imagem. Eu posso só
clicar e arrastar, ele vai falar aqui que vai transferir, se tem algumas opções. Por padrão isso aqui já ajuda mais, certo? E tá lá, posso até verificar aqui na minha máquina virtual. Locais, imagens, e tá aqui novamente a mesma imagem, certo? Por que eu já deixei imagens? Eu tinha conseguido colocar na área de trabalho antes, tem algumas outras opções também, né? Passo pessoal, documento, download, etc. Mas, por padrão, quando a gente vai trocar algumas coisas na máquina, que eu vou mostrar agora, ela já busca na pasta específica, né? Inclusive, falando nisso, vamos trocar então o fundo da área de trabalho. Por padrão, essa imagem vermelha pegando fogo, e a gente vai trocar para uma outra. O processo é bem simples, é só clicar aqui como se fosse ligar a máquina, né, nesse cantinho superior direito, clicar em preferências, que é esse símbolo de configuração das duas chaves, plano de fundo, aí eu posso escolher aqui, ó, plano de fundo, tem os padrões dele, no caso eu tenho só, imagens e cores são padronizadas nesse caso. Eu vou aqui em imagens, selecionar a imagem que eu mandei lá para a pasta e já alterou. Você tem também a opção de alterar a tela de bloqueio. Posso alterar aqui, mas geralmente ele fica sempre nessa cor azul e ela ocorre quando fica um tempo em ócio, né? Aqui vai ter a configuração geral da sua máquina virtual. A gente pode até alterar a senha, personalizarmos algumas coisas. A gente pode vir aqui em detalhes. E aqui tem uma coisa muito importante, que é a data e hora. Como data e hora são uma forma de autentificação em vários sistemas, é importante manter ela atualizada, manter ela correta. E para conseguir alterar ela, você pode até alterar o formato dela no usuário comum, mas para de fato alterar a data ou a hora, você precisa estar no usuário root ou clicar aqui em desbloquear, né? Vou colocar aqui a senha do usuário root, certo? A data e hora já está automática, mas eu posso desmarcar e alterar manualmente. Vou deixar automática mesmo. Vou voltar aqui para usuários. Aqui eu consigo alterar os dados do meu próprio usuário. Para alterar os de outros, eu teria que estar ou no usuário em questão ou no root. De lá eu consigo alterar todos. Bom, só para personalizar aqui, eu vou trocar meu nome para USR Linux. E vou clicar aqui nesse símbolo aqui de ícone e selecionar algum ícone disponível. Vou clicar no tomate, gosto de tomate. Posso escolher aqui alterar minha senha. Eu tenho minha senha fortíssima aqui, senha 123. E aí eu posso incluir outras. Ele tem umas regras que você precisa seguir, tem que ser uma senha longa, tem que usar caractere minúsculo, maiúsculo, números, caracteres especiais. E ele também detecta algumas palavras padrões, como por exemplo password. Ele não recomenda e não permite que você faça uma senha que contém a palavra password, pelo menos de uma forma muito simples. Não vou ter a minha senha, vou só cancelar aqui, vou fechar aqui a janela e tá aí a minha máquina virtual personalizada, adaptada e de fácil uso. O tutorial ajudou a compreender a importância de etapas que se fazem essenciais durante a configuração e de melhorar a usabilidade da máquina virtual, seja incluindo funções de redicionamento, cursor, etc., ou instalando a versão mais adequada para a função. A criação dessa máquina foi mais rápida do que a primeira vez que construímos em aula. Outro ponto é que mesmo cada sistema operacional tendo suas particularidades, o passo a passo é bem semelhante, só mudando a imagem ISO que é usada. A NAC em si é um exercício para praticar um conhecimento aprendido em aula. Esperamos que esse vídeo ajude os funcionários da Inovatrônica.